Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Morre no HR homem agredido a pauladas pelo cunhado. Homem assassinado com golpes de foice em Moreno. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3. Esta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Ordonais e Silva de Melo, de 30 anos de idade, foi morto a facadas na estrada de acesso à barragem do Ipojuca, em Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com um homem e uma mulher no local do crime. Detalhes sobre a dinâmica do homicídio ainda não foram divulgadas pela polícia e não há confirmação se as pessoas que o acompanhavam, as vítimas, também têm envolvimento no caso. De acordo com a polícia, a vítima era ex-presidiária e havia sofrido ameaças antes de sua morte. Além disso, seu irmão foi morto no ano passado, levantando a possibilidade de uma conexão entre os episódios. A polícia militar isolou a área do crime, enquanto o Instituto de Criminalística realizou a perícia. O corpo da vítima, Ordonais e Silva de Melo, de 30 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O caso já está sendo investigado pela polícia. Gustavo Vieira dos Santos, um jovem de 23 anos de idade, morreu afogado na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco. Gustavo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada na UPA com parada cardíaca e não resistiu. O corpo da vítima, Gustavo Vieira dos Santos, de 23 anos de idade, foi removido ao Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Alisson Silva de Lima foi morto a facadas no distrito de Jussaral, localizado na zona rural de Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. Inicialmente, o crime foi registrado como ocorrido no município do Cabo de Santo Agostinho. No entanto, após análise do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, foi confirmado que o homicídio aconteceu em território pertencente à Vitória de Santo Antão. De acordo com a polícia, as motivações e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O corpo da vítima, Alisson Silva de Lima, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer o caso. A Polícia Militar, através da 9ª Companhia Independente, foi acionada para averiguar uma ocorrência de morte na Serra da Torre, zona rural de Araripina, no sertão de Pernambuco. Ao chegar no local, a equipe encontrou Antônio dos Santos Souza já sem vida. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada de bruços sobre a cama. Ao lado da cama também foi encontrada uma ave, possivelmente uma galinha sem cabeça. Familiares relataram que Antônio tinha problemas relacionados ao consumo excessivo de álcool, o que pode estar relacionado ao caso. A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do ocorrido. O caso segue sob investigação e a polícia trabalha para esclarecer os detalhes do que levou à morte de Antônio dos Santos Souza. Olha, o corpo de um menino de 5 anos de idade que estava desaparecido foi encontrado no Rio Beberibe. Valdisson Balbino traz os detalhes. O corpo do menino Jean Francisco Macedo, de 5 anos, foi encontrado boiando no Rio Beberibe, próximo à comunidade Ponte Preta, em Olinda, bem perto de onde ele desapareceu, na comunidade Burranua, em Sítio Novo, também em Olinda. Foi com a ajuda de moradores que os bombeiros localizaram e resgataram o corpo, que foi trazido no bote da corporação até o campo do Jiriquiti, que fica em Peixinhos, também em Olinda. O trabalho, que durou cerca de 5 horas, dificuldade nas buscas por conta da vegetação aqui dessa área do rio e também por conta da quantidade de lixo.
O pai do garoto, o Jackson Nascimento, ele que é motoboy, ele chegou pouco após o resgate. Ele ficou o tempo todo ao lado do corpo do filho. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem falando sobre essa tensão, né, das buscas e agora da tristeza em ter encontrado o filho sem vida. Vamos escutar. A mulher falou: eu vou dormir, que eu tô aqui fora dele, aí fecha a porta, entendeu? Aí foi exatamente o que eu falei: cadê Jean? Aí deu sujo, aí se espantou eu, a avó, ele, porque ninguém que eu moro ali tava no local que aconteceu isso, ninguém. Muita gente ali tá se informando uma coisa pra gravar coisa ruim. Mas foi isso que aconteceu. Se eu tiver demitindo alguma palavra, Deus, que o povo tá me ajudando muito, entendeu? E minha mulher, que ela não é também o capeta, nem eu, nem é, deu lá em cima, sabe, Deus não dorme não. Os vizinhos que acompanharam as buscas estavam revoltados e denunciaram que os pais negligenciaram os cuidados com a criança. Jean Francisco desapareceu na noite dessa quarta-feira ao cair no rio Beberibe. O pai do garoto contou que, após o menino tomar banho em uma bacia às margens do rio, levou o Jean para dentro de casa para trocar a fralda. Foi nesse momento que teve início uma discussão com a mãe da criança e o menino, autista e com dificuldade de locomoção, não mais foi visto. Valtson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Dois homens foram presos em flagrantes após provocar um incêndio proposital em 12 carros nas dependências de uma delegacia na cidade de Araripina, no sertão de Pernambuco. A dupla ainda tentou atear fogo no prédio da delegacia, mas não obteve sucesso. Os suspeitos de 21 anos de idade primeiro atearam fogo nos veículos apreendidos que estavam estacionados em frente à delegacia situada na BR-316 e depois teriam tentado também incendiar o prédio da Polícia Civil de Araripina. O fogo no imóvel foi controlado e não houve vítimas. Em interrogatório, eles afirmaram que os incêndios foram causados de forma não intencional. De acordo com suas versões, eles estavam bêbados e teriam ateado fogo em um matagal próximo ao local e não nos veículos. Sobre o fogo no prédio, eles alegaram que tentaram limpar o lixo que estava no local, sem a intenção de agir à delegacia. O documento do processo aponta que a ação dos homens foi flagrada por câmeras de segurança próximas e que as imagens confirmam que a atitude da dupla foi proposital. O homem identificado como Charles foi executado com vários disparos de arma de fogo na comunidade da Borborema, no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Testemunhas contaram à polícia que Charles residia na comunidade do Pocotó e teria ido morar na Borborema porque tinha sido jurado de morte. Inclusive, seu nome estava em uma suposta lista. A autoria e motivação desse crime são desconhecidas pela polícia. O corpo de Charles foi removido para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Vinícius de Souza Costa, um rapaz de 28 anos de idade, foi encontrado em uma plantação de coco no sítio Porteiras, na zona rural de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Vinícius estava desaparecido desde as vésperas do Ano Novo, quando foi visto pela última vez trabalhando na área em companhia de outro funcionário. O corpo foi localizado parcialmente coberto por palhas de coco em meio à plantação. De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima apresentava uma lesão na parte de trás da cabeça. Equipes da Polícia Científica realizaram a perícia no local e o corpo da vítima, Vinícius de Souza Costa, de 28 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia investiga o caso, apurando se o homicídio tem relação com alguma desavença no ambiente de trabalho ou outro motivo. Albérico Ribeiro de Souza Júnior, de 30 anos de idade, foi morto a tiros no bairro Alice Gonçalves, no município de Chechel, na Mata Sul de Pernambuco. No local onde o corpo estava, ninguém deu qualquer informação que ajude a polícia a desvendar a autoria e motivação do crime. Prevalece a lei do silêncio. Após a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, o corpo da vítima
Albérico Ribeiro de Souza Júnior, de 30 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Às 6h44, chegou a hora boa, Vanildo. A hora dos aniversariantes. Os aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está completando idade nova hoje o major Bartolomeu José de Oliveira. Os sargentos Sebastião Francisco Marçal, Benedito Miguel dos Santos também estão completando idade nova hoje, vão soprar a velhinha. As pensionistas Geni Leite Figueiredo e Maria Emília Moraes de França também completando idade nova. Gente que se liga na gente: Gil do Bicho, Chico Vigia, Cleide do Bicho, Edson dos Livros, Heleno, Fredão do Lanche, todos ligadinhos aqui na Rádio Jornal. Dona Marluce do Mingau de Cachorro na Feira da Rodinha. Cid, diretor do Viracopo do Alto do Maracanã. Vigilante Mota Pitbull da Rua São Domingos, Sávio no Alto José Bonifácio, também ligadinhos aqui na Rádio Jornal do Bandeira 2. Alberes Taxista, mais conhecido como Roberto Carlos, lá no Alto da Bondade, ouvindo a Rádio Jornal. Carlos Taxista no Alto Sol Nascente, o famoso Roda Mil, ligadinho na Jornal. Piinha Protético, lá no Alto da Bondade, curtindo a Rádio Jornal. Obrigado pela audiência de todos. Uma tragédia em família na região de Ponta da Serra, na zona rural, no município de Floresta, no sertão de Pernambuco. Segundo informações, José Lucas da Silva, ex-presidiário de 24 anos de idade, e João Vitor de Souza Silva, de 43 anos, ambos irmãos por parte de pai, iniciaram uma discussão por causa de uma casa que o pai deles havia deixado como herança. Durante a discussão, José Lucas desferiu um golpe de machado na perna do irmão, ocasionando em uma fratura. Após isso, ele arrastou seu irmão para o quintal da propriedade e desferiu um golpe de machado contra a vítima. Mesmo com os moradores gritando para que ele parasse com as agressões, João Lucas desferiu mais um golpe de machado no peito da vítima, que morreu no local. A polícia foi acionada, mas o autor conseguiu se evadir do local. O corpo da vítima, João Vitor de Souza Silva, foi removido ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Antônio Carlos da Silva, de 42 anos de idade, foi morto com vários disparos de arma de fogo no centro de Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco. Durante o crime, a esposa e o filho da vítima também foram baleados, mas não correm risco de morte. Segundo a polícia, o crime ocorreu quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram disparos contra Antônio Carlos, que chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Lagoa Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que o filho de Antônio Carlos tentou reagir, entrando em luta corporal com um dos atiradores e acabou sendo baleado por um dos suspeitos. Cápsulas de munição calibre 380 foram encontradas no local do crime. Ainda de acordo com a polícia, Antônio Carlos possuía antecedentes criminais, incluindo registros por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Essa informação poderá ajudar nas investigações que já estão em curso para identificar os autores e as motivações do crime. A esposa e o filho da vítima permanecem hospitalizados, mas não apresentam risco de morte, segundo a equipe médica. O corpo da vítima, Antônio Carlos da Silva, de 42 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Morre no HR homem agredido a pauladas pelo cunhado. Morreu no Hospital da Restauração Salviano Rosa da Silva, de 39 anos de idade, que foi agredido com pauladas por seu cunhado, identificado apenas como Wanderson, por tentar defender sua irmã durante briga do casal no município de Floresta, no sertão de Pernambuco.
Segundo informações, o fato aconteceu na véspera de Ano Novo, quando a vítima tentou intervir em uma discussão que estava ocorrendo entre sua irmã e o companheiro dela, mas acabou sendo agredido com vários golpes de pedaço de madeira na cabeça pelo cunhado, sendo socorrido para uma unidade de saúde da cidade, mas devido à gravidade das lesões, foi transferido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Salviano Rosa da Silva foi removido para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. E atenção! Homem assassinado com golpes de foice em Moreno. Uma briga envolvendo 2 homens no distrito de Bonança, em Moreno, na região metropolitana do Recife, resultou na morte de Laércio Gomes da Silva, de 45 anos de idade. O desentendimento, que culminou em agressões, teria gerado devido à vítima ter mostrado órgãos genitais à mãe do suposto. De acordo com informações repassadas à polícia, Laércio foi atingido na cabeça por um golpe de foice desferido por Manuel Severino, de 55 anos de idade. Segundo Manuel, o crime foi uma reação a um comportamento inadequado da vítima. Ao reclamar da situação, Manuel foi golpeado no peito com um facão, o que levou a revidar com a foice. Os envolvidos foram socorridos ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, e posteriormente transferidos para o Hospital da Restauração. Laércio não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto recebia atendimento médico. Manuel foi submetido a exames e recebeu alta após avaliação médica. A Polícia Civil investiga o caso. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência, FM 90.3.